Muito boa noite! Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta quarta-feira. Transporte. Empresas de ônibus pedem fim do Uber Juntos. Modalidade permite que mais de um usuário divida o carro até o destino final. Política. Entidades da segurança pública entregam um ofício com demandas da categoria ao governador do estado. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta quinta-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Representantes do transporte público intermunicipal pedem o fim do Uber Juntos, que é uma modalidade do aplicativo que permite que mais de um passageiro divida o carro até o destino final. Segundo a categoria, a empresa não tem concessão para a atividade. O Douglas mora em Canoas e precisa utilizar o transporte público para trabalhar ou até para algum passeio mais longo. Só que nem sempre ele tem segurança ou pode esperar. Por isso, uma alternativa para o jovem é o Uber Juntos, um serviço do aplicativo que transporta mais de um passageiro para regiões próximas. Eu utilizo muito dentro do meu próprio bairro, que é Canoas, nos bairros São Luís, Matias Velho, Fátima e Rio Branco. É o mesmo conforto, o que eu utilizaria hoje em dia numa passagem de ônibus com questões de espera, de problemas, e até então uma questão de segurança, eu posso utilizar o Uber Pool em qualquer momento. Na economia ajuda mais ainda. Para usuários como Douglas, o desconto da viagem compartilhada, comparada à individual, já faz diferença nas contas do final do mês. Na passagem de ônibus, hoje em dia, que tu vai ter um conforto é 5,50. E o Uber, quando tu vai utilizar, tu paga 4,30. A questão de um percurso de um bairro a outro. Mas nem todo mundo anda feliz com a popularidade da nova modalidade do aplicativo, que começou a funcionar na região metropolitana no último trimestre do ano passado. Empresas de ônibus intermunicipais pediram a proibição do Uber Juntos. A alegação é de que a modalidade é ilegal, um transporte coletivo sem concessão do governo do estado. Existe uma concessão de transporte coletivo que tem obrigações que esse tipo de transporte privado, de contrato privado, não tem. Por exemplo, o transporte coletivo é obrigado a atender de sábado, domingo, fim de semana, madrugada, tendo ou não tendo passageiros, tendo um ou tendo 10, enquanto que o serviço por aplicativos, por demanda, ele atende quem pede, quem precisa no horário que ele existe, inclusive a questão tarifária. Em todo o país, 15 empresas de ônibus pediram o fim do serviço, mesmo que ele funcione em apenas 6 municípios. Em nota, a Uber afirmou que o Juntos não é transporte coletivo, mas sim um sistema que agrega viagens individuais que convergem para o mesmo destino com o mesmo veículo. A Metroplan informou que o documento protocolado pela Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros e o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado está sendo analisado pelo Departamento Jurídico. Se existir uma concessão pública para transporte de automóveis fazerem transporte coletivo, bom, nós estamos falando de outra coisa. Hoje essa concessão não existe. E atenção motoristas, nesta sexta-feira o trânsito à tardinha deve ficar bem congestionado na Freeway. Isso porque um trecho da rodovia será interditado devido às obras da Ponte do Guaíba. Os bloqueios vão ocorrer nos próximos 2 finais de semana. Durante 6 dias, a Freeway será interditada entre os quilômetros 94 e 95. Nesta sexta-feira, dia 8 de fevereiro, e também na próxima sexta, dia 15, uma faixa da BR-290 ficará fechada no sentido litoral Porto Alegre a partir das 5 horas da tarde. À meia-noite deste sábado, dia 9, a rodovia será fechada nos 2 sentidos e o bloqueio seguirá até as 2 horas da tarde do domingo. No próximo final de semana, dos dias 15, 16 e 17, devem ocorrer os mesmos bloqueios. De acordo com o DENIT do Rio Grande do Sul, é preciso interditar o trecho para que as vigas sejam posicionadas sobre a via para a construção da nova Ponte do Guaíba. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes do Rio Grande do Sul informa que os desvios sejam feitos através de opções de acesso na área urbana, que podem ser acessados pelo site www.denit.gov.br.
tempos de índices de criminalidade, a população se sente insegura, ainda mais com o déficit de policiais e a falta de estrutura para os agentes. O governador Eduardo Leite esteve reunido nesta manhã com entidades representantes da segurança pública. A Associação dos Delegados de Polícia e a Associação dos Oficiais da Brigada Militar foram as primeiras entidades a receber o governador do estado, Eduardo Leite. Para o governador, questões estruturais impactam na carreira dos servidores. Porque não se sustentam, esses direitos todos não se sustentam financeiramente. Então o que nós estamos dizendo aqui, vindo em cada um dos sindicatos, em cada uma das associações, é tudo que vai ser feito, o que se pretende fazer, será feito com um diálogo e buscando construir com os sindicatos e associações o melhor caminho. O primeiro passo é que tenham todos a compreensão de que precisa ser feito. Todos me parecem ter essa compreensão, então estou assegurando que nesta relação leal, transparente, vamos construir as soluções que deem condições do Estado voltar a pagar em dia, que dê condições de assegurar aposentadorias em condições dignas e que se sustentem financeiramente pelo Estado. No final do encontro, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar entregou uma lista com reivindicações da categoria e a ASDEP fará o mesmo nos próximos dias. Na semana que vem, Eduardo Leite deve visitar outras entidades. E a Câmara de Vereadores de Porto Alegre cancelou a sindicância que apurava gravações nas reuniões do Legislativo Municipal. Mais informações com o repórter Matheus Bonés. Na segunda-feira, o vice-líder do governo, Moisés Barbosa, encontrou um gravador ligado após uma reunião na sala de comissões. O conteúdo estava sendo gravado há 3 horas. Este conteúdo foi apagado e o equipamento entregue à presidência da casa. A presidente atual do Legislativo Municipal, a deputada Mônica Leal, conversou com funcionários e descobriu que a prática é comum, mas agora toda a gravação terá que ser solicitada em ofício. Agora a gente muda de assunto e fala de segurança pública. A região metropolitana de Porto Alegre teve recorde de apreensões de armamento ilegal em janeiro. A Brigada Militar apreendeu 91 armas no mês passado em 9 cidades, 75% a mais do que no mesmo período de 2018. O ano começou com recordes nas apreensões de armamento e munição pela Brigada Militar. Na média, 3 armas e 65 projéteis irregulares foram retirados das mãos de criminosos a cada dia, em 9 cidades gaúchas: Canoas, Nova Santa Rita, Esteio, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha, Gravataí, Glorinha, Viamão e Alvorada. Um aumento de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. E a Superintendência de Serviços Penitenciários realizou nesta madrugada a Operação Fundação para vistoriar um presídio aqui em Porto Alegre. Com a participação de 60 agentes, a SUSEP realizou a operação para inspecionar o presídio Fundação Patronado Lima Drummond, em Porto Alegre. 76 presos dos regimes semiaberto e aberto foram vistoriados. No local, foram apreendidos 16 celulares, 6 baterias e 6 carregadores, uma faca e um tablete de substância parecida com maconha. Site. Da lista, basta entrar siteproune.mec.gov.br. Os pré-selecionados devem efetuar a matrícula entre hoje e o dia 14 de fevereiro. Caso o estudante não compareça neste prazo, é considerado reprovado. A lista de documentação necessária para a matrícula também está disponível no site do ProUni. As instituições de ensino têm entre os dias 6 e 18 de fevereiro para o registro de aprovação ou reprovação dos estudantes. A segunda chamada será divulgada no dia 20 de fevereiro e a terceira chamada nos dias 7 e 8 de março. 23 graus aqui em Porto Alegre, nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta.
E nós estamos de volta com o Jornal da RDC e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDC TV Digital. E claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E uma pesquisa realizada aqui em Porto Alegre mostrou indicadores positivos por parte da população sobre o consumo de produtos biodegradáveis. Acompanhe na reportagem. Você já viu ou ouviu falar nessa escova de dentes de bambu? Você é um dos adeptos aos canudinhos de vidro ou inox? Kellen adotou um estilo de vida mais saudável há bastante tempo. Mas os benefícios não são só para ela, não. É também para o ecossistema. O que nos faz mesmo assim mudar o consumo é perceber que a qualidade é muito melhor, a tua pele reage melhor e a consciência também fica mais tranquila, tu não enche os canais com um monte de espuma à toa, né? Tu vê que aqui as coisas te limpam sem dar muita espuma, assim. Tipo, tu vê que a espuma é uma coisa que nos conquista e que nem é necessário, assim. Uma pesquisa do Ecodesign aponta que cerca de 65% do público de entrevistados na capital recusa a utilização dos canudos de plástico. 74% estão preocupados com a quantidade de lixo que produzem. 15% escolhem marcas comprometidas com o meio ambiente. Este empresário e ambientalista no segmento de mercadorias sustentáveis explica que o interesse por esse nicho de mercado cresceu nos últimos 5 anos. Isso vem muito de dentro das pessoas, né? Tanto a questão do veganismo, quanto essa questão da diminuição do uso do plástico, isso se intensificou muito nos últimos 5 anos. A informação muito, a questão dos oceanos, dos plásticos nos oceanos, isso veio à tona, né? Nos últimos 5 anos aí, as pessoas estão realmente começando a enxergar essa questão do não tem mais como esconder que o lixo está tomando conta dos oceanos, né? O alerta ao consumidor é: observe o produto e a embalagem dele. Biodegradante é aquilo que destrói o meio ambiente, que degrada, que são a maioria dos plásticos. Eles impermeabilizam, matam animais, criam ilhas de plástico no Pacífico, né? Degradam o meio ambiente. Biodegradável é aquele que se dilui no meio ambiente, se degrada como qualquer outra coisa. Um produto orgânico, né? Uma casca de banana, se eu largar, ela vai ser comida por bactérias, por fungos e vai desaparecer, vai biodegradar. Agora fica a reflexão e a diversidade de optar por produtos que fazem bem a você e ainda ao meio ambiente. É um bem pra ti e também pro mundo, Isso aí, empatia, não só egocentrismo, né? Também tem essa coisa de retribuição, assim. E a Justiça de Porto Alegre suspendeu o decreto da Prefeitura que permitiu o corte de mais de 600 árvores aqui na capital. O pedido foi feito pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. A promotoria determinou a suspensão dos efeitos de um decreto municipal que possibilita a retirada de 639 árvores da lista de imunes ao corte. Na decisão, o juiz da 10ª Vara da Fazenda Pública, Eugênio Couto Terra, ordenou que a prefeitura se abstenha de autorizar a supressão ou a poda drástica das árvores, até a decisão do pedido de tutela de urgência do Ministério Público. Além disso, o juiz intimou a prefeitura a prestar informações sobre o tema no prazo de 10 dias. E o Conselho Federal de Medicina criou uma resolução que regulamenta os atendimentos de telemedicina, ou seja, quando o médico e paciente realizam uma consulta à distância. Só que os movimentos sindicais se manifestaram sobre o assunto e o texto chegou a ter efeitos suspensos no dia de hoje. Acompanhe a reportagem. A resolução divulgada pelo Conselho Federal de Medicina nada mais é do que a liberação de procedimentos médicos à distância. A chamada telemedicina conecta pela internet o profissional da saúde e o paciente. Isso já acontece, o que a gente vem agora é criar regras para isso e proteger as pessoas, inclusive os profissionais, em como essa comunicação acontece, o que precisa ter de registro, como é que as coisas, para ficar claro, digamos que é colocar regras limpas, cartas na mesa, assim. O texto promulgado pelo Conselho regulamenta a consulta virtual, mas garante o atendimento presencial.
ali diz o quê? Que são pacientes que tu já fez algum atendimento. Então, na realidade, é isso. É tu entrar em contato com o teu médico que te acompanha para tirar alguma dúvida ou para fazer algum atendimento. Se tu parar para pensar, um pouco a gente já faz isso, né? Se tu tem um médico que te acompanha há muito tempo e que te conhece, se tu tiver com uma dor de garganta, tu vai ligar para ele, vai dizer, eu posso tomar um remédio? E ele vai te dizer, olha, nesse caso eu preciso te ver. Ou não, nesse caso tu pode tomar um analgésico, toma aquele remédio que eu sei que tu já tomou. Então, isso são coisas que já acontecem e o que vem agora é colocar regra mesmo. O motivo do grito contrário à decisão por parte das entidades médicas foi a não participação de sindicatos e conselhos regionais na definição do texto que regulamenta o procedimento à distância. Mas o Conselho Federal de Medicina suspendeu nesta quarta-feira os efeitos da resolução e estipulou um prazo. A partir de agora, as entidades têm 45 dias para participar da discussão dos tópicos do texto. O vice-presidente do CIMERS aqui do estado irá a uma reunião em Brasília nesta quinta-feira para tratar sobre o assunto. O presidente do Sindicato Médico explica que a regulamentação tem um impacto radical nos atendimentos de todo o país. Nós somos radicalmente favoráveis à regulamentação da telemedicina, que é um avanço, e todo avanço dentro da medicina ele é positivo e bem-vindo. O nosso problema maior é com a forma. Eu acho que no momento que o Conselho Federal de Medicina espontaneamente resolve fazer uma resolução, sem uma discussão com quem vai executar efetivamente aquela resolução, que são os médicos, e que todas as entidades fora de Brasília acabam reclamando justamente por uma falta de transparência no processo que levou à confecção dessa resolução, a gente vê que o fato pode ser importante, regulamentar a telemedicina, mas ele foi feito de maneira inadequada. Até a definição de quando a normativa irá passar a valer, as opiniões sobre o tema se dividem. Esse negócio, né, se for mesmo, né, eu acho legal. Não sei se funciona isso aí. Eu acho que eu não sou a favor. E agora a gente fala de tempo. O dia hoje aqui em Porto Alegre foi de sol entre nuvens. A máxima chegou aos 30 graus em alguns pontos da capital. Para amanhã, as máximas sobem um pouco mais durante a tarde. Em Porto Alegre, a quinta-feira amanhece com temperatura amena, 19 graus. À tarde, a máxima chega aos 32. O tempo fica firme, sol entre nuvens e sem chance de chuva. Quem mora na Serra Gaúcha pode até tirar o casaco do armário, porque a mínima será de apenas 13 graus em Bento Gonçalves. À tarde, a máxima chega aos 25. A quinta-feira será de tempo instável, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Tempo instável também em Erechim, no norte do estado. O dia começa com temperatura em 15 graus e a máxima atinge os 27. Outra cidade com tempo instável nesta quinta-feira é Pelotas, no sul do estado. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. A variação térmica será de 11 graus, mínima de 18 e máxima de 29. E em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, o tempo fica seco nesta quinta-feira. Os termômetros variam entre 19 e 32 graus. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC e você confere as últimas atualizações do lado gremista. Aqui no Grêmio, mais um dia de treinamentos nessa temporada que recém se iniciou e é uma semana cheia. Próximo jogo, apenas domingo contra a equipe do Avenida, valendo a Recopa Gaúcha. O Grêmio, que hoje fez um trabalho setorizado de finalizações, de passes com precisões. Tinha uma goleirinha na linha lateral e os atletas do meio de campo tinham que acertá-la. Quem conversou conosco sobre esse momento que o Grêmio está vivendo, sobre o momento que o seu reserva imediato, PP, está vivendo, foi o atacante Everton. Ele, que foi um dos artilheiros na temporada passada. A gente fica feliz, né, cara? Porque a gente, ainda mais oriundos da categoria de base, a gente já passou por esse processo, né? A gente sabe como é difícil chegar até aqui, mas a gente sabe também que acompanhamos ele no dia a dia, não só ele, como outros garotos também, como o Matheus, o próprio Tony, que veio do Cruzeiro. A gente sabe a qualidade deles. Acho que isso não chega a ser surpresa pra gente, né? Como eu falei, a gente tá com eles no dia a dia, a gente sabe da qualidade. E a gente sabia que quando ele tivesse uma sequência boa, as oportunidades que eles tivessem, eles iriam aproveitar. Você confere os destaques do Internacional.
O Internacional treinou na tarde desta quarta-feira aqui nos gramados do CT Parque Gigante, visando a próxima partida, que acontece contra o Juventude, no domingo em Caxias. No dia de hoje, os titulares estiveram nos gramados, mas não teve nenhuma projeção do time que enfrentará o Juventude no domingo. O atacante Paolo Guerreiro, que se reapresentou ao Inter na tarde de ontem, esteve em campo hoje, já de chuteiras, fez trabalho com bola. Ele que ontem apenas tinha corrido em volta dos gramados. O meio-campista D'Alessandro fez um trabalho em separado dos demais colegas. E ele teve uma corrida em volta dos gramados e depois teve que botar gelo no seu joelho. Quem conversou com a imprensa hoje foi o zagueiro Vitor Cuesta, que falou sobre a Libertadores de 2019. A gente sabe que na Libertadores erro tu pode ficar fora. Então tem que melhorar, sempre tem que melhorar. Já ajustamos o detalhe da bola parada, que no começo tomamos bastante gol. E aí tem que ir melhorando, como eu disse. Sempre tem coisa por melhorar e manter as coisas boas que a gente tem também. E depois das informações do esporte, nós vamos à análise de João Batista Filho. O zagueiro Walter Kahneman foi para a entrevista coletiva tranquilizar a torcida do Grêmio e também os dirigentes do Tricolor, por que não? Afinal de contas, ele disse, o seu empresário esteve em Porto Alegre porque tinha algumas coisas a ajustar. Agora ajustou e está todo mundo feliz. Veja bem, o empresário não vem aqui para conversar sobre contrato, detalhezinho, dia para lá, folga, não. Vem aqui para pedir aumento salarial ou ajustar uma proposta, uma saída do jogador. A gente sabe que o Kahneman recebeu um novo aumento. Justo, merecido pelo que ele joga, não vou entrar nessa. Agora, a boa notícia é que ele está feliz e contente. E quando o Kahneman quer jogar, faz junto com o Jeromel a melhor zaga da América. Isso é indiscutível. Um outro ponto interessante é que uma colega da Espanha, Tati Mantovani, que é gaúcha, hoje trabalha na Esporte Interativo, noticia que o nome do Kahneman é falado no Atlético de Madrid. Acontece que o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, já comandou o jogador na época do São Lourenço. E como o Godin parece estar de saída, o Manchester United seria o seu destino, é uma boa para os caras. Não deve ser agora, talvez na metade do ano, uma dor de cabeça mais para frente para o Tricolor, que não tem que pensar nisso neste momento. Não há como dizer nada, nenhuma proposta, apenas um detalhe, que o Kahneman é bem cotado no Atlético de Madrid e bom jogador sempre vai ser cotado no exterior. Por falar em bom jogador, Guerreiro treinou com bola pela primeira vez, que baita notícia. Uma pena que ele tem 2 meses, longos meses pela frente. Rodrigo Caetano chegou a dizer, olha, a gente tem que conter os ânimos, o psicológico do jogador, que é óbvio que está doido para entrar em campo. O Inter terá uma árdua tarefa daqui para frente, não vai ser fácil não. Eu já disse, o Guerreiro é o único cara capaz de fazer o time do Inter mudar de patamar, subir um degrau, ser um time competitivo que pode competir por alguma coisa maior do que apenas uma vaga para a Libertadores no Brasileiro ou, quem sabe, uma boa campanha na Libertadores. Só que tudo depende do Guerreiro e principalmente do mental dele. Por isso, a missão do Rodrigo Caetano não vai ser nada fácil. E o programa Cruzando as Conversas de hoje vai debater a redução da maioridade penal de 18 para 17 anos em primeiro momento, a fim de reduzir a violência. A proposta deve entrar na pauta do Congresso Nacional durante o governo Bolsonaro. A apresentação é do jornalista Ricardo Azeredo. Não perca! E o Jornal da RDC fica por aqui. Amanhã, outras notícias no Rio Grande em Movimento ao meio-dia. Fique agora então com o Cruzando as Conversas. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.